Bom dia! Hoje nós vamos iniciar nossa live com a seguinte pergunta: será que existe alguma relação entre a realidade socioeconômica e a ecologia? Será? Sim, existe. E eu vou citar alguns exemplos, fazer alguns comentários que mostram como essa questão da ecologia, né, da preservação e da conservação ambiental é algo que está intrinsecamente relacionado com a realidade socioeconômica. Veja bem, eu trabalho com a parte de pesquisa e extensão na área socioambiental. E nessas minhas andanças, eu tenho percebido, né, aprofundado, tem sido muito bom para mim, porque tem me servido muito para aprofundar a leitura, né, dos nossos Brasis. E uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, aqui em Recife, como foi o processo da ocupação dos manguezais, dos nossos manguezais, não é? A gente passa, né, e vê populações ribeirinhas, não é, ocupando áreas de manguezais. A gente vê também a questão da especulação imobiliária ocupando área de manguezais, e como isso tudo, assim, não é isso, a gente vê em tudo isso imperativo socioeconômico. Fazendo um levantamento dessas populações que habitam as áreas de manguezais aqui na cidade do Recife, a gente detectou que eles, a maioria, são descendentes de pessoas que há 50, 60 anos atrás, devido ao êxodo rural, migraram das cidades do interior por questão de sobrevivência, conflitos agrários também, não é? A questão socioeconômica do interior, e migraram para cá e começou então a ocupar os manguezais. Daí então, depois eles começaram, né, a consumir, não só ocupar, né, morar, fazer moradias. E aí quando a gente fala ocupar os manguezais, o que é que vem disso? Disso advém a retirada, né, do material lenhoso para fazer suas casas, retirada do material lenhoso também para servir de matéria-prima energética para o seu bujão de gás, né, natural, retirada de material energético, de lenha também, para servir de combustível para processar os alimentos que vendem na rua, não é? Sururu, marisco, não é? Outras coisas. Vem também a questão devido ser uma ocupação desordenada, não ter saneamento básico, você também tem uma degradação maior, não é? Do recurso natural. Também a retirada de caranguejos e outras coisas para sua sobrevivência, para vender, de forma que hoje quem quiser sobreviver de caranguejo, vendendo caranguejo, praticamente não dá para essas populações sobreviverem só disso. Por isso que já também utilizam o sururu e o marisco. E aí vem também, quando a gente faz a análise, se percebe que a população de sururu, marisco e de caranguejo tem sido grandemente, tem tido uma baixa da reprodução desses seres, né? Desses seres marinhos. E aí vem uma outra dinâmica, vem uma outra realidade. Tudo isso aliado à questão de que a cidade do Recife, nem 50% dela tem saneamento básico. Hoje, 2019, a realidade é essa. Não chega a ter 50% de saneamento básico no Recife. Então, os manguezais passam a ser também essa área de descarga do saneamento, não é? Bruto das residências. E aí, tudo isso
formam um conjunto de fatores que degrada o meio ambiente, né? Então, o ecossistema manguezal é bastante debilitado, né? Em cidades como Recife, bastante degradado. E aí vem uma outra dinâmica. Ora, não tem mais um meio para sobreviver. Quando a gente faz o levantamento a memória histórica, né, e da percepção ambiental dessas pessoas mais antigas que chegaram e começaram a ocupar, a biodiversidade do manguezal era riquíssima. Mas todos esses fatores contribuíram para que essa biodiversidade fosse sendo cada vez mais eliminada, né, extinta. E aí vem a outra dinâmica que eu ia citar. Então, o que é que resta? Vamos implantar, criar camarão, praticar cassinicultura. Vocês estão vendo, né, como uma realidade puxa a outra? Vou citar também um outro exemplo. Vamos agora para o interior, a área de Agreste, Sertão e até a zona da mata também, mas principalmente migrando para o interior. Momentos como esse que a gente está no Brasil, de estagnação econômica, momento difícil, com certeza a pressão dos recursos florestais pelas populações do interior é muito maior. Por quê? Porque em todas as civilizações, a lenha foi, e continuará a ser sempre a matéria-prima energética mais barata. Então imagina, você acha que lá no interior as pessoas consomem o botijão de gás como aqui na cidade? Com certeza não. Não. Até em épocas de vacas gordas, quando você visita essas comunidades, elas podem ter até a sua cozinha, o seu fogão todo ajeitadozinho, mas elas, o seu botijão de gás, butano, mas elas jamais deixam de ter o fogão a lenha. Primeiro porque elas sabem a experiência de vida que a economia brasileira é dada a esses altos e baixos, não é? Infelizmente, não deveria ser, mas é a realidade. Segundo, elas beneficiam seus produtos para vender na feira. Então você já imaginou um pequeno agricultor utilizando botijão de gás butano para produzir os seus bolos, a sua farinha que vende na feira, para beneficiar, fazer os doces, beneficiar, beneficiar outras coisas que vende na feira, tapioca. Tem condições de utilizar o gás butano para isso, mesmo nas épocas de vacas gordas, mesmo quando o Brasil está bem. Então, fica aí para vocês verem como existe essa relação entre realidade socioeconômica e ecologia, não é mesmo? Eu também, durante meu mestrado, uma das coisas que eu pesquisei foi essa questão do consumo de lenha pelas comunidades rurais. E por incrível que pareça, não são as empresas, as olarias, as empresas produtoras de gesso e outras empresas que utilizam, não é, curtumes, não vem, a maior degradação ambiental não vem do consumo das empresas, mas sim do consumo doméstico. Porque imagina, você não tem tantas empresas, padarias, olarias, empresas que beneficiam gesso, curtumes, você não tem tantos. Você tem tantos estabelecimentos assim? Não. Mas imagine toda uma população rural de pequenos agricultores utilizando a lenha para o seu consumo doméstico, não é? E também para beneficiar os produtos que ele vende. Imagina, então, no interior, quando você chega, a maior pressão por recursos florestais não são das empresas, mas sim o consumo doméstico. Deu para entender como é complexa essa relação e como não tem como você dissociar a questão da realidade socioeconômica da questão ecológica, como se realmente quisermos trabalhar essa questão da ecossidadania, nós precisamos nos aportar
para outras realidades, entender e trabalhar com políticas públicas que realmente resolvam a questão agrária, a questão da reforma agrária, uma reforma agrária realmente eficaz e eficiente, que não promova apenas a distribuição de terra, mas sim também mecanismos de capacitação para que essas pessoas possam se fixar e de fato sobreviver com aquela terra, não é? Então você envolve várias coisas, outras políticas públicas que permitam fixar realmente o ser humano no campo, para que não haja o inchaço das cidades, não é? E a ocupação de ecossistemas tão importantes como os manguezais, que inclusive estão diretamente relacionados com a regulação, não é? Do ciclo hidrológico das águas, com a reprodução, né? Porque o manguezal é o berçário das espécies marinhas, com a reprodução dos seres marinhos, com a nossa própria qualidade de vida. Está relacionado também com essa questão dos alagamentos das cidades, nos centros urbanos. Então, fica aí para vocês pensarem e verem e refletirem e cada vez mais entenderem como a realidade socioeconômica está intimamente ligada com as questões ecológicas. E se quisermos de fato trabalhar a questão ecológica, nós vamos ter também que agir na questão da realidade socioeconômica, ok? Então, essa foi a nossa live de hoje. Um abraço para vocês.